Se as leis dadas a Moisés, ou leis de Moisés, eram espirituais, por que Jesus veio libertar os judeus? Se as leis do passado, que o total são 613, entre leis, preceitos, cerimônias, se elas fossem dadas, tivessem sido dadas pelo Criador, pelo Eterno, por Cristo, pelo Alfa e Ômega, haveria necessidade de Jesus libertar os judeus delas? Vejam, Paulo disse, está escrito como Paulo dizendo, em Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O que era pecado na concepção judaica? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Assim tem a definição do que era pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, pecador era quem transgredia uma das leis de Moisés. Por isso que nós nunca fomos pecadores. Os gentios sempre foram transgressores, sempre praticaram a natureza carnal. Então, Paulo falando aqui, porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí há um conflito entre o que Jesus disse e o que Paulo disse. Há um conflito nisso. Porque Paulo fala que é espiritual, mas Jesus veio para libertar os judeus dessas leis espirituais. Aí fica uma situação estranha. Por quê? Vamos ler João, capítulo 8, versículo do 31 ao 31 em diante. Deixa eu ler aqui na NVI. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse aos judeus que acreditavam no que ele estava pregando. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. É o 8:32, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Da natureza carnal? Das transgressões carnais? Ou iria libertá-los de cometer pecados? Porque pecado era quem transgredia a lei. E para esses judeus foram dados 613 mandamentos, entre preceitos, um total ali, um compêndio de 613 itens. Então Jesus estava falando isso para tirá-los da transgressão carnal, de fumar, de beber, de prostituir, de trair. Foi esse tipo de libertação que Jesus veio trazer? Ou Jesus veio trazer e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará? Veio trazer a verdade de um Deus misericordioso, de um Deus de compaixão, um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus benevolente? De que tipo de coisa Jesus veio libertar os judeus que acreditassem nele? 33. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? 34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aqui? Eles viviam pecando no quê? Eles viviam transgredindo as leis de Moisés? Por isso que eles estavam pecando? Ou Jesus veio tratar algo como paganismo? Eles não eram pagãos. Pagãos eram gentios. Eles eram seguidor de um Deus. Eles adoravam um Deus.
Eles cultuavam um Deus. Eles ofereciam sacrifícios, holocaustos, dízimos, ofertas a um Deus. Eles faziam suas orações praticamente 24 horas por dia a um Deus. Eles guardavam pequenos lembretes das leis em filactérios que eram amarrados no meio da testa ou, de preferência, no braço esquerdo, próximo ao coração, dos rascunhos das leis de Moisés. Porque se transgredisse uma das leis de Moisés, era um pecador. Sendo pecador, era açoitado, era perseguido, era morto. Como está em Hebreus 2, 14 e 15. Na morte, Jesus deu fim ao diabo, que era a morte. Ou a morte, que era o diabo, que escravizava e que amedrontava eles. O que é que fazia isso com os judeus? Não eram as leis de Moisés? Então, no versículo 34 de João 8, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Opa! Então, o pai dos judeus era um. O pai de Jesus era outro. 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles, os judeus. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. 40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, porque Abraão foi o pai da fé. As obras de Abraão eram puramente de fé. 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Gente, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse versículo aqui é um versículo muito maravilhoso, mas dá-se a impressão que tem gato na tuba nisso aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ponto final. Só que no mesmo versículo ele emenda tudo. Ele foi homicida desde o princípio e se apegou. Vem cá, o diabo significa acusador, adversário. O diabo aqui, se você usar... Não, o diabo aqui era o adversário do espírito, foi a natureza carnal de Adão e Eva. Então, Jesus, nesse versículo, estava sugestionando que esse diabo foi a natureza carnal lá no Éden. Foi a serpente. O pai dos judeus era a serpente. Mas os judeus seguiam as doutrinas da serpente? Os judeus seguiam as doutrinas de Adão ou Eva? Não, gente. Por isso que é um versículo aqui, que ele é um versículo que parece que ele foi colocado algumas letrinhas a mais. Porque se até aqui Jesus estava acusando claramente o pai deles, que eram as leis de Moisés, eram as leis de Moisés que escravizavam eles, eram as leis de Moisés que faziam eles serem pecadores. E quando ele chega aqui, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo.
O diabo no grego, tira-se o diabo, coloca o acusador, o adversário, o opositor. Então, Jesus aqui deu claramente que o pai deles era as leis de Moisés. Você está conseguindo pegar essa diferença? Por que esse diabo não pode ser a serpente do Éden? Nem Eva ou Adão e Eva, não pode ser nada disso? Porque quando você pratica uma natureza carnal, transgressora, nós gentios podemos sim, se tiver alguém do outro lado santo, puro, imaculado, se Jesus aparecesse aqui na frente e visse eu fumando, ou eu bebendo, ou eu prostituindo, ou eu adulterando, ou eu praticando, tirando a vida dos outros, tal, ele apontaria e ia falar para mim, você é filho da natureza da serpente, você é filho da natureza carnal. Por que ele não podia falar diabo? Porque diabo era Moisés. Hebreus 2, 14 e 15, deixa eu ler para você. Olha que coisa interessante, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, os filhos de Deus são os espíritos, eles têm participação de carne e sangue, mas eles não são de carne e sangue. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, porque ele estava revestido Cristo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha o que o diabo fazia no versículo 15. Ele livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem é que escravizava os judeus? Não eram as leis de Moisés? Quem é que matava os judeus? Não era a lei de Moisés? Era o legalismo de Moisés. Paulo não fala em Romanos 10,4, o fim da lei foi Cristo? Então, voltando lá, nós temos o pleno entendimento aqui, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. O que é que o diabo fazia? O que as leis de Moisés faziam? Acusava, sentenciava, matava, apedrejado, pendurado no madeiro, filho desobediente era apedrejado até a morte, pego em adultério era apedrejado o homem e a mulher, por isso que a história da viúva lá, da mulher adúltera, aquela viúva, lá tem gato na tuba. Então Jesus veio libertar eles do legalismo de Moisés. Veio tirá-los eles aqui. Então como é que a lei pode ser espiritual se Jesus veio tirar os judeus das leis de Moisés? É o tema desse meu vídeo. Se as leis eram espirituais, por que Jesus veio libertar os judeus? 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Você consegue entender que Jesus aqui estava falando? Que as leis que eles seguiam, que as práticas cerimoniais que eles seguiam, que aqueles costumes farisaicos não era de Deus. Não era do eterno Criador. Porque ele estava falando aqui, falou nesse versículo 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Horas, bolas, mas aqui no versículo 31 não falou? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus não falou esse contexto aqui, não foi todinho para os judeus? Aqueles que outrora eram seguidores das leis de Moisés, aqueles que outrora usavam os filactérios com pequenos lembretes das leis de Moisés, ou no meio da testa, ou aqui, inclusive Apocalipse fala, que se não tivesse a marca da besta, não ia poder comprar, a marca da besta era aquilo lá. Então a contradição. Aí vem aqui Paulo falando, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou,
pois fui vendido como escravo do pecado. E aí, Paulinho? Se as leis eram espirituais, por que Jesus veio salvar os judeus dessas leis espirituais? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, tem outra passagem aqui. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Como que lei é boa? Vou usar só essas duas coisinhas que eu lembro da lei. O filho desobediente, pela lei de Moisés, ele era morto, apedrejado, pela desobediência, pela rebeldia. A mulher adúltera e o amante lá, se fosse pego, os dois eram apedrejados. Onde está a misericórdia disso? Onde está o juízo disso? Onde está dar uma nova chance, dar uma nova oportunidade para essas pessoas se corrigirem? Era unha, dente por dente. Como que unha por unha, dente por dente pode ser alguma coisa boa? Você viver apavorado, você viver assustado, você ter medo de tudo, você ser obrigado a andar com as coisas amarradas na testa, no braço, de tanta tribulação, de tanto medo de errar, de transgredir aquilo e se tornar um pecador. A mulher em seus dias, você sabe quando a mulher tem os seus 5 dias lá por mês, ela era jogada de lado lá e vivia lá como uma mulher imunda, sendo que Deus criou aquilo, fez a mulher daquele jeito. Aí ela ficava lá imunda. Deus criou essas coisas. Se falasse de outro Deus, era pendurado, era morto. E por aí afora, são 613. Tira-se 2, que é o que eu acredito no que Jesus disse. Toda a lei se resume em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo naquele tempo, porque hoje em dia nós estamos vivendo Deus em cada um de nós. O templo, a morada de Deus está nos seres humanos, Apocalipse 21:3. Então que coisa espiritual é essa que só serviu para amaldiçoar? Que coisa espiritual é essa que fez uma pessoa ser pendurada, usar uma coroa de espinho, ser furado em várias partes, na mão, nos pés, do lado, ser humilhado, ser pisado, para salvar, para tirar os judeus justamente desse pai das trevas, desse outro senhor. Não era outro senhor. Ontem o irmão colocou no comentário, era Moisés. Moisés, ele se tornou alguém assim, tão orgulhoso, tão soberbo, tão cheio de si, que ele talvez ouviu lá no Monte Sião, lá no Monte Sinai, uma ou 2 leizinhas, e aquilo inflou, e falou, não, eu também vou ser um Deus desses israelitas. Aí encheu os israelitas de lei, de mandamentos e preceitos. Se as leis eram espirituais, por que Jesus veio libertar os judeus? Foi o tema desse meu vídeo, desse nosso vídeo. E eu vou encerrar por aqui, espero ter sido útil. E se foi, humildemente, eu peço que você venha curtir, venha comentar, venha compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho. E até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é Cristo, que habita em nós, permitir, tá bom? Tchau, tchau.